Em dezembro de 2013, a Organização Pan-Americana da Saúde e a Organização Mundial da Saúde emitiram um alerta para os países membros a respeito da ocorrência autóctone de casos de chikungunya em países do Caribe. Em outras palavras, as pessoas começaram a adoecer naqueles países sem que estivessem viajado para fora daquela região. O vírus estava, portanto, circulando em mosquitos internamente nesses países. Esse alerta, evidentemente, provocou uma grande preocupação das autoridades sanitárias e dos profissionais de saúde que atuam nessa área. Diante dos conhecimentos acumulados, a expectativa era de que aquela região, Caribe e América Central, pudesse enfrentar um problema de dimensões parecidas como em outras localidades nas quais tinham sido registradas epidemias de chikungunya. Embora com relatos de supostas epidemias da doença há mais ou menos 200 anos atrás, somente na década de 50 do século passado o vírus foi isolado. Essa doença registrada naquela região no sudeste da Tanzânia, um país africano, tinha como grande diferencial de dengue, também existente no continente africano, a extrema dor provocada nas articulações. E esta dor fazia com que os doentes caminhassem de uma forma bem característica, bem curvos. Vem daí que no dialeto Makonde, pronunciado por algumas tribos daquela região, recebeu o nome de chikungunya, que significa aquele que se curva, aquele que anda encurvado. Tamanha as dores que a pessoa sente. E essa dor é característica hoje, os manuais, tanto da Organização Mundial da Saúde como da Organização Pan-Americana da Saúde, retratam figuras que caminham encurvado, sinalizando a dor que ela sente em suas articulações. E esta característica do caminhar desse doente também tem sido presenciada por aqueles profissionais que têm acompanhado casos da doença mais recentemente, a exemplo do que já vinha sendo registrado em outras partes do mundo. A epidemia iniciada em 1952 para 53 foi objeto de diversos estudos para a identificação do agente causador daquela doença, com algumas características clínicas diferentes das demais doenças até então conhecidas. E aí isolou-se então este novo vírus que recebeu o nome da doença que já era conhecida na comunidade, chikungunya. Então, o vírus chikungunya, de acordo com diversas características físico-químicas, resposta imune, etc. e tal, pelo Comitê Internacional de Taxonomia Viral, foi classificado como um vírus pertencente ao gênero alfavírus da família Togaviridae. Então, é um vírus que clinicamente provoca uma doença parecida com o dengue, mas que, do ponto de vista genético e a resposta imune, é diferente de dengue, do vírus dengue, que pertence à família dos flavivírus, a família Flaviviridae. Esta família da Togaviridae, o gênero alfavírus, reúne um grupo de vírus que nós chamamos, assim, de acordo com a manifestação clínica, os agrupamos em um grupo que acometem as articulações. Vem daí a denominação que os especialistas dão dos vírus artritogênicos, vírus que acometem as articulações. Dentre esses vírus, nós temos um outro que circula no Brasil, sobretudo na região amazônica, que é o vírus maiaro.
O vírus Maiaro, sim, do ponto de vista genético, do ponto de vista de característica familiar, está muito próximo do vírus chikungunya, ao contrário do vírus dengue, como foi dito anteriormente. Retomando o aspecto histórico do vírus, nós então relatamos inicialmente a ocorrência de um surto na década de 50, início da década de 50 do século passado, na Tanzânia, que possibilitou o isolamento do vírus, a identificação de um vírus novo que passou a ser chamado de vírus chikungunya, pertencente ao gênero alfavírus da família Togaviridae. A partir daquela epidemia inicial, ocorreram outros surtos tanto na África como na Ásia, ao longo de todos esses anos. Então, por exemplo, houve circulação no continente asiático, ainda na década de 50, 60, diversos países como Tailândia, Indonésia, Filipinas registraram casos de chikungunya. Vários países dentro da África também registraram casos de chikungunya, na década de 60 novamente, na década de 70. Então houve um período com um certo silêncio, não havia circulação, não havia epidemias de chikungunya no mundo. Um ou outro caso isolado. Até que em 2004, na costa do Quênia, ali próximo do Oceano Índico, começaram a surgir casos e mais casos, e que se tornou uma epidemia que a partir dali também se propagou tanto para a Índia como para algumas outras ilhas do Oceano Índico. Por exemplo, as ilhas Reúnio, Madagascar, que estão relativamente próximas naquela região. E a partir desse ressurgimento, dessa reemergência do vírus chikungunya, já houve uma certa modificação na característica. Permanecia as elevadas taxas de ataque, o elevado percentual de casos sintomáticos, mas começaram a surgir de forma bem marcante um processo muito mais intenso de cronificação da doença. Essa característica já havia sido diagnosticada nos estudos clínicos na década de 50 do século passado, mas não era uma cronificação num percentual elevado de pessoas, como passou-se a observar a partir da epidemia de 2006, 2007, 2005, naqueles países ali, como nas ilhas Reúnio, Madagascar, na própria Índia. Essa característica tornou-se então marcante. Nesta nova etapa de ocorrência do vírus na região do Oceano Índico, começaram por meio de turismo e vários outros mecanismos. Enfim, hoje nós temos facilidades para o transporte internacional rápido, né? Houve também a ocorrência de uma epidemia em 2007 na Itália. E a partir também dessa da Itália, outros casos isolados, importados em diversos países da Europa e também dos Estados Unidos e do Canadá. Foi que, a partir de 2007, 2008, 2009, começaram a surgir os casos importados de chikungunya em ilhas do Caribe. Veja, nós estamos nos referindo a casos importados, ainda não eram casos autóctones. Os casos autóctones, ou seja, pessoas que não tinham saído do Caribe e portanto, foram infectadas em seus países, começaram a ser reconhecidos pelos sistemas públicos de saúde de alguns países, como a ilha de São Martin, Martinica, Guadalupe, em
no final de novembro para dezembro de 2013. Alguns estudos retrospectivos puderam identificar casos nessas ilhas já em outubro, início de outubro desse mesmo ano de 2013. Num curto espaço de tempo, de algo como 6 meses, essa doença se espalhou para vários países. O vírus foi transportado ou por mosquito ou principalmente por pessoas que adoeceram em uma ilha e foram buscar tratamento em outra, enfim. Em pouco tempo, algo como 12, 15 países já registravam casos autóctones de chikungunya. E esse processo transcorreu-se durante todo o ano de 2014, sendo que em setembro desse mesmo ano começaram a ser notificados casos autóctones da doença também no Brasil. Primeiramente em Feira de Santana, no interior da Bahia, e imediatamente a seguir na cidade de Oiapoque, que fica no Amapá. Mais recentemente, já em outubro, nós tivemos a notificação de caso autóctone em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e também no interior de Minas Gerais posteriormente. Hoje, janeiro de 2015, existem notificados pela Organização Pan-Americana da Saúde, ou seja, notificações que chegaram até a Organização Pan-Americana da Saúde, algo como 1.100.000 casos de chikungunya. Alguns países com taxas de ataque extremamente elevadas. Por exemplo, na Martinica, nós temos, um país, uma ilha que tem ali, que tem cerca de 400.000 habitantes. Foram registrados 72.000 casos da doença. A República Dominicana tem algo como 500.000 casos notificados para uma população de 10 milhões de pessoas. Ou seja, são números extremamente preocupantes. Sobretudo quando consideramos que um elevado percentual desses casos tem permanecido com as manifestações clínicas, ou seja, a doença adquiriu um caráter crônico. A pessoa vai à sua unidade de saúde procurar atendimento e fica ao longo de 1, 2, 3, 8 meses, 1 ano procurando atendimento, porque as manifestações clínicas, as manifestações articulares dolorosas permanecem nessas pessoas.